Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia. Hoje estamos aqui para mais um episódio especial com um tema muito legal e muito pertinente para toda a área odontológica, que é sobre odontologia legal. E para isso eu convidei hoje aqui a doutora Larissa Bittencourt. Larissa, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Prazer é todo meu, Paulo. Obrigada pelo convite. E é um assunto extremamente importante nos dias atuais. Com certeza, pessoal. Então fique de olho aí durante todo esse episódio. Já compartilhe para seus amigos, deixe seu like aqui embaixo. E lembrando para vocês que mais uma vez a Odontoway está aqui conosco, o QR Code vai ficar aqui em cima e também a Dental Sorriso. Então já vou passar a bola para você, Bora propriamente lá. dita aqui agora. Eu quero saber o seguinte, para contextualizar para quem está ouvindo, inclusive para mim, o Aham. que seria exatamente a odontologia legal? A odontologia legal, ela é uma das 24 especialidades odontológicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. E é uma especialidade que dá o subsídio, dá o suporte aí à justiça e à administração quando se fala, né, sobre os tratamentos odontológicos em si, tá? A gente tem uma ampla área de atuação dentro da odontologia legal, como o que mais se conhece aí são as perícias, né? As Sim, perícias cíveis, criminais, trabalhistas, as perícias em processo ético profissional também. sim. A parte de auditoria, né? Então tem um campo enorme aí dentro dessa especialidade. Então, dentro da própria odontologia legal, ainda tem várias ramificações dentro Exato, dela. exatamente. Tem Tá, um amplo mercado aí de trabalho sim. que ainda é um pouco explorado e agora está tomando um conhecimento aí maior, né? Grandes proporções aí devido às questões éticas que têm aparecido, né? Então, Muito. até para falar um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que você caiu, né, na odonto legal e qual Uhum, dessas ramificações da área você se identificou mais e está atuando hoje. sim. A odontologia legal, eu tive o primeiro contato na minha graduação de odontologia, era uma disciplina obrigatória na faculdade. E desde então eu gostei, me apaixonei, porém eu gostava também, fiquei meio dividida entre a cirurgia, né, e a odonto legal, e fui para a implantodontia. Então, atuei na implantodontia durante alguns anos. E tive a oportunidade de fazer especialização em odontologia legal aqui na UFJF. E desde 2012 que eu estou dentro da Odonto Legal. Quando eu fiz, eu me apaixonei pela área. E aí quis aprofundar, fiz uma pós-graduação em perícia criminal e ciência forense. Legal. Tive a oportunidade de me inscrever no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no TJ de Minas, e começar a fazer perícia na área civil. E daí eu fui seguindo isso aí. Quando eu fui fazer o doutorado, eu quis continuar na linha criminal Uhum. e fui para Ribeirão Preto, na USP, fazer o doutorado em identificação humana. Então, Legal. meu doutorado é para a área criminal, só que eu nunca animei fazer o concurso público, Sim. sabe? As coisas foram me puxando, eu fiquei dentro do TJ há alguns anos, fazendo perícia judicial. E depois do meu doutorado, eu vi a necessidade de ter maior conhecimento na área jurídica. Sim. E busquei em São Paulo, na EPD, que é a Escola Paulista de Direito, a pós-graduação em Direito Médico e da Saúde. E fiz essa pós-graduação para complementar o meu conhecimento. E hoje eu atuo, eu saí do TJ, das perícias judiciais, e foquei o meu trabalho hoje na perícia civil, principalmente assistência técnica ali na defesa de profissionais. Sim. Então, hoje eu tenho uma empresa que faz essa atuação em duas linhas, que é no contencioso, que é essa parte judicial, e a linha preventiva, que é o que hoje a gente está ganhando aí uma importância maior por Uhum. conta da quantidade de processos, né?
Então, eu tenho essas duas vertentes aí, do contencioso e a parte preventiva, que é o compliance, né, odontológico. Então, assim, para a gente se situar um pouquinho, que a gente vê que tem muitos termos jurídicos envolvidos Ah, nessa área, né? tem. Então, explica um pouquinho para nós esses dois últimos termos que você citou aí. As vertentes da minha Isso. empresa. O contencioso é a vertente onde a gente tem conflitos com os pacientes. Sim. Então, o contencioso, a gente pode resolver os conflitos de forma extrajudicial. Uhum. A gente pode resolver já no judicial mesmo. E tem o contencioso na área ética, que aí são alguns processos, né, relacionados aí ao âmbito, à esfera ali do Conselho Regional, do Conselho Federal de Uhum. Odonto, tá? E aí, né, dentro desse mesmo nicho, a gente tem os processos cíveis, que são aí quando os pacientes, eles buscam uma indenização, um ressarcimento do dano que eles sofreram. Sim. E aí, esse ressarcimento, ele é de forma pecuniária. Então, é onde o profissional, ele vai pagar o dano moral que aquele paciente sofreu, ele vai pagar pelo dano material que aquele paciente sofreu, por exemplo, que ele gastou com um tratamento Sim. que, né, supostamente deu errado, Uhum. e o que ele vai precisar gastar para corrigir aquele erro do Sim. profissional, vamos dizer assim, né? Essa é a esfera cível. Dentro da esfera criminal, a gente tem uma imensa área também, Sim. mas com um objetivo mais punitivo do profissional que cometeu algum crime descrito em lei. E na esfera ética é o processo ético que tramita dentro dos conselhos, né, do Uhum. Conselho Regional, pode chegar ao Conselho Federal, por alguma infração ao Código de Ética Odontológica ou alguma resolução do Conselho Federal de Odontologia. Sim. Então, são essas áreas. A outra parte de preventiva Preventivo, isso. é o que a gente busca fazer para prevenir problemas, né? Riscos jurídicos, riscos sanitários, riscos de reputacional e imagem da Legal. empresa, riscos clínicos. Tá? Então, é onde a gente prepara as clínicas odontológicas ou consultório individual para atuar de uma forma mais segura possível, evitando, né, que seja pego dentro de um processo judicial, por Sim. exemplo, pela falha no prontuário, né, Sim. pela falta de um termo de consentimento, pela falta de um contrato de prestação de serviços odontológicos. Então, a gente adequa, né, as clínicas e os consultórios para essa atuação mais segura do profissional. Então, nesse contexto, é como se eu fosse abrir o meu consultório e eu contratasse você para poder fazer essa parte burocrática e mostrar para mim, ó, vai precisar ser desse jeito, desse outro jeito. Até em questão com a vigilância que você falou, a gente tem muita Isso, questão hoje, o que mais pega ali em questão da fiscalização também é com a vigilância. Então, isso. se eu contrato esse serviço antes, então é meio que me dá um aval ali para poder abrir de uma forma ok. Você não vai ter problema se seguir o que eu tô te Exatamente. orientando. Te dá um respaldo, né? Aham, Das normas éticas, legais, que você está em conformidade com aquilo. O próprio termo, né, compliance, ele significa isso, uhum, estar em conformidade com, né? Então, a gente tem aí, né, tem a adequação de documentação do prontuário, adequação das normas, né, sanitárias, alvarás, toda essa burocracia que cada vez está exigindo mais do profissional, né? sim. Estar adequado a isso. E a norma tá aí, ela é para a gente É, para seguir, ser né? seguida. Então a gente consegue observar realmente que assim, é uma área que ela não tem que ser procurada só depois que instaurou o problema, tem que ser procurada antes para justamente evitar o É, possível problema também. É legal isso. isso é uma cultura que precisa ser mudada, né? Sim, Principalmente aí dentro da odontologia. Eu até brinco, né? A gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. com certeza. Então, a maioria, né, dos profissionais hoje que eu atendo,
profissionais e clínicas, né, que eu Uhum. atendo o compliance, são profissionais que já passaram por um problema, já tiveram um desgaste, né, emocional, financeiro, desgaste reputacional da clínica. E aí, depois que eles passam pelo problema, vem, né, olham para trás, e falam, poxa, se eu tivesse uma documentação melhor, se eu tivesse um prontuário mais adequado, eu não, talvez não estaria passando por isso. Sim. E aí, quando ele se vê nessa situação, aí ele me procura para adequar a documentação. Porque muitas das vezes não é nem vamos supor, né? Um erro mesmo que o profissional cometeu, mas é por ele não ter buscado, e aí perante o juiz, né? Ele não É, pode falar que não sabia, porque é obrigação do profissional saber é, sobre o código e tal. Mas por ele não buscar isso, acabou que teve um problema e ele só foi entender depois que contratou e uhum, sofreu, né, a exato. questão. Aí eu É. queria puxar essa linha para saber de você o seguinte: se existe diferença entre erro, imperícia, imprudência e negligência. E se esse termo erro ele realmente existe dentro da área jurídica. Existe. Há uma diferença aí, tá? Entre esses quatro conceitos que você me perguntou. O erro, ele é um resultado de uma atuação do profissional Sim, que, de alguma forma, causou um dano ao paciente. Essa atuação, né, que gerou um dano ao paciente, esse ato do profissional, ele pode ser dividido em três modalidades, que são exatamente essas: a negligência, a imprudência e a imperícia, sim, né? Então, quando é feito, por exemplo, num exame pericial, a análise, né, de dano ali, é observado isso, como uhum, foi a atuação desse profissional durante todo o atendimento do paciente, e a gente busca essas informações dentro do prontuário odontológico. Então, a gente vai observar ali. Teve imperícia? A imperícia ela está relacionada à atuação técnica, à habilidade técnica, à formação, qualificação do profissional. sim, Então, por exemplo, se você tem um clínico geral, tá? Não tem especialidade, mas ele fez um curso de curta duração e faz implantodontia, né? Procedimento de implante, que é uma área de especialidade, especialização, isso. dentro do consultório. Então, ele pode sim ser, né, entendido aí como uma atuação que foi imperita, né, Sim, por conta da falta de qualificação. Tanto que o Conselho Federal de Odontologia, ele reconhece as especialidades e ele delimita as áreas de atuação, carga horária, ele coloca um conteúdo mínimo que aquela especialidade tem sim, que ter, justamente para isso, para nivelar a partir de um ponto ali que qualifique bem os profissionais. Então, os cursos que têm uma duração menor, pode, né, tá faltando conteúdo ali para o profissional, o clínico geral, entender a necessidade. E aí que só um curso mais completo, né, de especialização, que vai te dar todo um conteúdo. Uma outra possibilidade, né, da atuação do profissional é por imprudência, prudência. que a gente analisa aí se foi um atuar, né, sem cuidado ou de uma forma arriscada, que o profissional assumiu aquele risco e atuou, né? Ou então a negligência, que é um ato omisso do profissional, que ele deixou de fazer algum procedimento que ele deveria, uma Uhum, solicitação de uma tomografia, né, para planejamento de implante que ele não fez, verdade. ele fez só radiografia panorâmica. Então, pode ser considerado, né, uma atuação negligente desse Negligente. profissional. E podem também todas essas modalidades, Estarem né, juntas no estarem mesmo. juntas no Nossa. mesmo ato do profissional. É que eu tinha até citado aqui, essa relação realmente acontece. Por exemplo, se eu chego perante o juiz e aconteceu algo que aí ele vai me falar, tá, por que você não pediu uma tomografia? Ah, porque era mais barato para o paciente, tá? Ele fala assim, mas qual que era vamos pôr assim, o que tem de mais novo na odontologia
para trazer melhor procedimento para esse paciente. É a tomografia, por exemplo. Então, eu não tenho nem como me defender disso, não é? Exato. Porque eu não utilizei. Então, isso encaixaria numa negligência. Sim, exatamente. Então, se eu não fiz o pedido que eu deveria fazer de um exame, ele pode ser considerado uma negligência. Sim. Da mesma forma, quando na implantodontia, né, você deixa de pedir um parecer de um médico que assiste aquele paciente. Aham. Você deixa de pedir um exame de sangue para o paciente antes de fazer, né, o tratamento. Nesse sentido. Então, assim, são bastante questões, entre aspas, perigosas, porque muitas das vezes, naquele dia a dia e tal, o dentista vai deixando de. Não pede aqui, não conversa, ou então às vezes entra até em contato com o médico, mas não pede por Por escrito. escrito. Porque, por exemplo, como eu até te citei ali nos bastidores, eu faço odontologia domiciliar. Então, eu lido muito com paciente acamado, paciente idoso, que é polifarmácia e tal. Uhum, Aí preciso fazer uma cirurgia. Eu sempre entro em contato com o médico assistente desses pacientes. E aí ele, não, pode fazer isso e aquilo, mas aí eu sempre falo, olha, eu preciso que você manda pra mim por escrito e tal, tal. Aí sempre manda e eu sempre reservo. Por quê? Não é também a gente colocando o médico na jogada ali de um possível problema. Mas é uma junção de respaldo, né? Ó, eu tenho um exato. médico respaldando que já conhece ele há É anos. uma segurança para o profissional, né? Isso. E até para o paciente. Eu sempre Para o cito para o paciente paciente também, também, ó. exato. Eu peço isso tudo porque é uma segurança, um respaldo para mim, mas é segurança para você. Porque, sei Uhum, lá, às vezes num exame de sangue que você pede ali, a pessoa, você descobre que ela tem um problema de coagulação sim. e vai Que pode evitar. interferir e te dar um resultado, uma complicação Sim, num transcirúrgico, pode te dar um resultado insatisfatório numa questão, por exemplo, de osseointegração, de enxerto, sim. né? Isso tudo está relacionado à saúde sistêmica do paciente. Exatamente. Eu veio até na minha mente uma questão que muitos colegas falam também, e é até uma opinião minha. Uhum, É a questão da lipo de papada sendo feita em consultório. sim, Então, por exemplo, o profissional, vamos supor que ele é um clínico geral, mas ele fez um curso de lipo de papada. E ele atua fazendo lipo de papada e tal, só que aí dá um problema. uhum. Aí, se der um problema, vai ser encaixado em qual desses termos aqui? Seria uma imperícia, porque ele não é um Imperícia bucomaxilo, por exemplo. também, né? Considero também uma negligência, porque é uma cirurgia de alto risco, tá? Para odontologia é uma cirurgia de risco que é complexa e os consultórios odontológicos eles não têm uma adequação de estrutura Para para esse isso. tipo de procedimento. Não tem uma estrutura para atender uma emergência, Exato. tá? Então, isso vai muito do profissional entender a sua limitação técnica e adequação do ambiente também, da sua estrutura, né? E isso acaba colocando em risco a vida do Sim. paciente. Mas é o que eu te falo, acontece isso, acontece muito, o paciente busca esses profissionais, e aí se der um problema, esse paciente vai acionar na justiça, e É. aí qual que seria a maior consequência, uma consequência drástica que esse profissional poderia sofrer? Ele teria a cassação do CRO, por exemplo, ou qual que seria, assim, algo maior Bom, possível dentro disso? é difícil a gente assim imaginar, supor, Aham. né? Mas o profissional ele está aí fadado a três esferas de responsabilidade, né? Que são elas a civil, a criminal e a esfera ética. Uhum. Como eu já falei, né, sobre cada uma delas, o profissional ele pode ter uma punição em cada uma delas junto, no mesmo Sim. ato, né? Então, ele pode sofrer aí, na esfera ética, até uma cassação do Uhum. exercício profissional. Na esfera civil, a indenização por dano moral, por dano material e por dano estético causado no paciente. Principalmente essa parte, né, de harmonização orofacial, Uhum. essa parte estética mesmo.
E na área, né, de responsabilidade criminal, ele ser aí enquadrado no artigo 129, que é o artigo de lesão corporal, Aham. tá? Então, o profissional ele pode ter sanção nessas três esferas e cada uma delas com a sua pena, né? Nossa. Penalidade diferente. A gente tem visto, justamente por conta dos procedimentos estéticos, que as demandas estão saindo só da civil e estão indo para criminal também. Porque antes o paciente ele queria ali o ressarcimento do dano, do dinheiro que ele gastou com o tratamento, o remédio que ele comprou na farmácia por conta daquela complicação e tudo. Mas agora eles estão buscando o quê? A punição mesmo do profissional Que que fez fez o ato. o ato, justamente até como uma forma de reprimir, né, e de punir para que isso não ocorra com outras pessoas. É o que a gente está vendo a justiça que está buscando. Porque eu vejo que assim, parece que também antes tinha uma questão de tentar negociar até extrajudicial, igual você falou, né? Sim. Ó, Uhum. tá, eu não gostei da prótese, por exemplo, eu quero o meu dinheiro de volta. Uhum. Aí se o dentista fala, não, tá bom, tudo que você gastou, eu te devolvo, o paciente Isso. aceita, acabou, acabou. Certo. Isso. Mas aí se esse paciente mesmo, ele fala, não, mas me senti lesado. Uhum. Quero que você também me faça uma indenização, pague aí por isso. É, Aí vai entrar mais um processo para esse dentista. exatamente. Então a gente vê que é É complicado. bem complicado porque vai depender muito do que Da da atuação do atuação do profissional. profissional e Isso. também do que o paciente também entendeu como ele foi sentido, né? Porque não basta Isso. ter um erro para ser processado. Não. Envolve uma série de fatores aí que a gente precisa analisar, Sim. tá? Puxando o gancho aí, quando a gente fala, né, de erro e complicação, o erro é aquele ato do profissional ali que, de alguma forma, saiu dos preceitos técnicos científicos e causou um dano no paciente. A complicação, a gente tem diversas complicações que podem acontecer Sim. e são inerentes aos procedimentos. A odontologia, assim como todas as áreas, elas têm o seu grau de risco. Sim, isso é verdade. Todos os procedimentos que a gente faz têm o seu risco. Então, a complicação ela pode ser previsível ou pode ser imprevisível, tá? Dentro das complicações previsíveis, a gente pode ter situações ali que mesmo, né, a gente alertando o paciente assinando o documento, que aquela parestesia pode acontecer, por exemplo, quando fizer o procedimento, obviamente, né, dentro de todos os padrões, e essa complicação acontecer de fato, o profissional está respaldado, porque ele deu uma ciência para o paciente Sim, de que essa complicação poderia acontecer, tá? E algumas complicações fogem da previsão, da previsibilidade do da procedimento, atuação, né? do procedimento, da atuação profissional. Nesses casos, pode ser até analisado, né, que não houve um erro do profissional Sim. e ele não ser obrigado a indenizar o É paciente, isso aí que eu ia até te perguntar. Então, sabe? mas como que o dentista consegue provar que foi uma complicação e não um erro? Aí vai depender também da documentação que ele tem. Documentação, exatamente. O prontuário é o maior aliado do profissional. E o profissional, ele não dá essa importância para o prontuário. Às vezes falha, né, na comunicação com o paciente, faltou um termo de consentimento específico, faltou um contrato de prestação, né? Então, o prontuário, ele é um conjunto de documentos que os profissionais elaboram, constroem ali durante todo o atendimento do paciente. Então, lá no exame pericial, né, o perito vai solicitar o prontuário para analisar a conduta do profissional. Sim. Qual foi a conduta dele? E aí vai analisar exatamente isso. O ato dele foi imprudente, imperito ou negligente?
Toda a resposta disso vai estar ali, depende de como ele abordou, né, o tratamento do paciente. Então, assim, é de suma importância que todos os detalhes realizados a gente passe pro prontuário do paciente. Então, Isso. primeiro dia, vamos pôr, hoje dia 27, anamnese, exame Histórico clínico clínico e pedido completo. de radiografia panorâmica. Aí o Isso. paciente retorna dia 30, aí coloca lá, dia 30, realização de profilaxia dental. Aí todos os passos que eu vou fazendo, Tudo, eu vou deixando tudo tudo discriminado, anotado. bonitinho. A gente tem assim, vamos acompanhar aqui. A gente tem um prontuário, né? Primeiro contato que você tem com o paciente, você faz um exame clínico, né? Você faz uma Obrigado. entrevista ali com ele, uma anamnese, para saber o histórico de saúde dele, né? O histórico pregresso. Então a gente faz ali o exame físico, o exame clínico. Depois de fazer esse exame, a gente vai para onde? A gente vai o quê? Buscar um diagnóstico. Para isso, a gente precisa solicitar exames. Sim. Exames complementares. Vai ser exame de sangue, vai ser radiografia, tomografia. Então, tem toda uma sequência de atendimento clínico é, que vão comprovar ali a atuação do profissional. Trouxe lá os resultados dos exames. Vamos agora, então, traçar um planejamento. Vou fazer o diagnóstico Sim. do que o paciente precisa, fazer um plano de tratamento, discutir com ele alternativas de tratamento, né? E a partir dali, da decisão, juntamente com o paciente ou com um familiar, né, junto, ajudando ali na escolha do tratamento mais ideal para ele, Sim. você vai elaborar o contrato de prestação de serviço, você vai elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o que a gente chama, né, de TCLE. Sim. O TCLE vai ser elaborado para aquele paciente, para aquele procedimento específico. Então ele é individualizado Ele para é, cada exato, procedimento e cada paciente. esse que é o maior erro do profissional. Que ele faz um Ele genérico. faz um genérico, ele pega um modelo da internet e usa aquele modelo acreditando estar seguro. Mas o documento ele é muito específico e ele tem que contar ali com todos os riscos, materiais que você vai usar, como que Ah, vai tá. ser, a previsão de tempo, da Então é duração importante daquele colocar até tudo. por exemplo, vou fazer uma exodontia múltipla numa paciente e eu tenho que falar que vamos fazer a extração de tais dentes, os números, falar o material que eu vou utilizar, o Tudo, tempo que todos mais ou os menos. detalhes, Isso aí eu não sabia. principalmente pacientes que tiverem alguns riscos que você já dá para prever, Sim. né? Você pega uma radiografia panorâmica ou uma tomografia e já observa que a raiz daquele siso está muito próxima do canal alveolar, é um risco da Aí você parestesia. coloca no Você vai CLE. colocar lá, de acordo com a radiografia, o risco de uma parestesia pós-operatória é alto, Uhum, a paciente está ciente disso e tal, e aceitou fazer o tratamento. Está entendi. escrito, né? Caso você tenha algum questionamento depois por essa paciente, ela já estava ciente desse risco. O problema é quando o risco existe, o profissional não Não fala. observa e não fala para o paciente. E não basta só falar, tem que Tem que estar escrever, escrito, exatamente. tá? Não é só de E isso palavra, né? Porque. isso é um detalhe que a legislação brasileira ela não obriga que o termo de consentimento livre e esclarecido esteja por escrito. Não obriga. Só que a única prova, É, né? senão é a minha palavra contra a sua. A única forma que o profissional tem para provar que passou a informação é estando escrito e com a assinatura do paciente, né? Pelo menos o profissional, ele se respalda de que o risco que existia daquele procedimento foi alertado, Sim. né? E se depois, né, esse risco de fato acontecer, o profissional ele está respaldado juridicamente ali, né? Ele já o dever informacional dele ele cumpriu. O problema é quando não cumpre esse dever e acontece um erro e acaba virando uma desculpa, né? Você vai É, falar o porque, quê? não, realmente, assim, chegou perante ao juiz, por que que você não tem um TCLE? Ah, não tem porquê, né? A gente não Não ter, é tem porquê. obrigação do E a profissional. falta desse documento já gera o dano moral.
Porque obrigação, a elaboração desse termo de consentimento, né, a informação dos riscos, das complicações possíveis, está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, o dever informacional é lei. Então, só pelo fato de você não estar seguindo uma lei, Aí já já é gera um dano moral para o um dano paciente. moral. É aí que a gente vê, assim, a importância, mais uma vez, de ter o profissional, né, da sua área, odontolegal, porque, por exemplo, se eu tenho todos os documentos, o TSLE inteiro, quem vai interpretar se tudo que está escrito ali foi a conduta correta e não foi um erro, mas uma complicação, vai ser Exatamente. você. É o especialista em Porque odontologia legal. o advogado ele não tem essa competência dentro da área odontológica. Por isso que ele precisa Sim, da sua assistência técnica, né? exatamente. E a formação da odontologia legal, ela envolve também o conhecimento do direito, né? Então, quando a gente faz o curso de especialização em odontologia legal, a gente estuda a relação da odontologia com o Código de Defesa do Consumidor, a relação da odontologia com o direito civil, com o direito penal. Então, a gente tem ainda uma visão, né, um pouco do direito ali aplicado à odontologia, que ajuda muito, né, essa atuação conjunta aí para atuação, né, para a defesa técnica e a defesa jurídica. Eu tava até, você foi falando aí, eu tava até pensando o seguinte: qual uma situação que você teve que você possa até falar pra nós aqui sem expor claramente, Aham. né? Mas que teve uma situação que ficou na dúvida entre erro e complicação e que aí seu papel ali foi fundamental pra esclarecer. Você teve algum exemplo prático aí? Eu tive um caso que foi muito interessante, de um paciente em que ele entrou com processo contra o profissional. Uhum. Alguns anos depois que aquele procedimento tinha sido feito, alegando parestesia pós-extração de um siso. Só que a gente sabe, tecnicamente, a gente sabe que a parestesia, ela vai aparecer de uma forma meio que imediata. Exato. Passou o Efeito efeito anestésico anestésico, já começa. ela já ela continua com o efeito É, anestésico, né? exato. Então, isso teria que acontecer de imediato ali no pós-operatório. E não aconteceu. Esse paciente entrou com o processo 3, 4 anos depois, alegando uma parestesia e que foi causada pela extração do siso. E eu entrei como assistente técnico nesse caso. E quando a gente foi para o exame pericial, o paciente realmente ele tinha uma parestesia, tá? E aí entram outros questionamentos. Será que ele não fez outro procedimento, né? Nesse tempo aí que ficou fora? Ele não retornou no consultório, na clínica, para poder relatar essa parestesia, né? Para que o profissional pudesse tomar alguma providência, fazer um laser, fazer um B12, Exatamente. alguma coisa assim, né? Até na hora de tirar os pontos, porque você não faz a Exato. cirurgia, o paciente vai embora. Depois de É, 10 dias ele retorna, tira o é. ponto. E aí, nesse caso, a gente, através das perícias que a gente faz, né, que a gente acaba sendo um pouco de investigador também, eu consegui buscar, né, informações, relatos e fotos e vídeos que esse paciente ele era lutador de MMA. E aí eu busquei a odontologia do Do esporte para esporte. poder me dar, né, um respaldo aí nesse caso. E foi o que explicava a parestesia que esse paciente estava apresentando, né? Que as lesões traumáticas ali de forma repetitiva podem trazer ali uma Parestesia. lesão de nervo. E Legal. então, no início, né, que parecia que era um erro do profissional, apesar do lapso temporal aí, mas é porque de cara, a gente já pensa que né, por conta da cirurgia em si, Sim. né?
E acabou que depois teve um desfecho totalmente diferente. A gente conseguiu ainda explicar a origem, né, a suposta origem ali para aquela parestesia dele. E aí, então, esse profissional foi absolvido, Foi tranquilo. absolvido e não teve problemas. E assim, né, trouxe uma resposta também que eu acho importante para o paciente, Sim. né? Exatamente, porque ele ficou meio sem saber de Sem onde veio. saber de onde estava aquilo estava surgindo, né? Então, até para ele, durante a prática do esporte, ele também se cuidar, colocar proteção, né? Exato. Então, traz um alerta aí para esses pacientes também. E agora eu queria puxar um pouquinho no gancho do que você fez, né? Como o seu doutorado, que você acabou não indo para os concursos, mas é que quando fala em odonto legal, a galera cresce o olho na questão do CSI da vida, né? Mexer com restos mortais. E aí você podia explicar pra gente se realmente o dentista vai a campo, né? Por exemplo, o médico legista ele vai a campo para ver o que está acontecendo, mas o dentista ele é chamado quando assim não tem resposta nenhuma de quem é a pessoa, aí entra o dentista que consegue descobrir quem é a pessoa mesmo. Isso é Isso. o que acontece realmente? Exatamente. Pode acontecer assim, dessa forma mesmo. A área da odontologia legal, né, a área criminal, ela envolve aí a atuação através de concursos públicos, Uhum. né? Que hoje a área criminal ela está diretamente ligada aí aos órgãos oficiais tem a Polícia Civil, tem a Polícia Técnico-Científica, tem a Polícia Federal, Exército, Marinha, tem concurso nessa área para Legal. odontologia legal, para atuar nessa área, tá? Os concursos, e aí eles vão direcionar ali o profissional. Tem concurso que existe, alguns estados existe sim, o cargo para odontologista. Uhum. Mas para prestar o concurso, você basta ser cirurgião dentista. Ah, Só que você, para fazer a prova, você acaba estudando a odontologia legal legal, todo. inteira para poder entrar para aquele cargo, né? Uhum. Apesar de depois você ter treinamentos lá dentro e tudo. É, e aí você pode escolher qual órgão desses você quer prestar uma prova. E Sim, tem, né, muitas provas legais, um salário muito bom, e aí vai depender aí do perfil de cada um. sim. Mas o odontologista, ele vai sim no campo. A odontologia tem um papel fundamental, né, na identificação humana. A gente tem uma divisão, né, da Interpol, em que eles consideram a odontologia como método primário de identificação, Legal. papiloscopia, DNA e odonto. Não tem uma regra qual que é melhor, qual que não é, mas por questão de confiabilidade, Sim. né? Então, vai depender também do contexto. E a odontologia, como você falou, né? Quando nada dá jeito, chama odonto. É porque os elementos dentários, né? Eles são os elementos mais resistentes que a gente tem aí no corpo humano. Uhum. Então, mesmo após o processo de decomposição do corpo, né? O que sobra ali são os ossos e os elementos dentários para a gente buscar informações, né? Que a gente busca. A gente tem DNA na polpa dentária, a Uhum. gente tem os tratamentos odontológicos que podem individualizar aquela vítima, né? Desde que a gente tenha um método comparativo aí, que está dentro do prontuário, que é mais uma importância do prontuário. A gente Um fazer essa documento muito comparação importante é um mesmo. documento para identificação humana mesmo, né? E aí eu sempre gostei demais da área criminal e quis fazer o doutorado nessa área. E fui para uma área que eu falo assim, bem complexa. Eu falo, o doutorado tinha assim, dois caminhos, um mais tranquilo e o Tranquilo? outro mais assim, Vai. bizarro. Eu escolhi o O bizarro. bizarro vai fazer. E aí eu fui estudar proteômica, que é a Nossa. análise de proteínas do esmalte dental.
para distinção de sexo masculino e feminino. Caramba. Então Muito foi específico, muito muito específico. específico. Eu fui parar na Faculdade de Química da USP para eu aprender, na UFRJ para no Que fundão legal. laboratório de química lá que eles me receberam, né, o laboratório de proteômica. Fui parar em Jaboticabal para fazer disciplina lá na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Nossa, numa rodou. disciplina assim de proteômica, introdução à proteômica, mas era onde tinha e eu queria aprender. Não, muito legal. E assim, nem Então, sabia que tinha diferença do tecido do esmalte masculino e masculino e feminino. feminino. Isso assim é surpreendente. É porque a melogenina, né, que é a proteína que a gente tem mais abundante no esmalte, Uhum. ela é produzida nos cromossomos sexuais. Que E legal, aí cara. vem, com isso, vem uma carga ali sexual que a gente consegue diferenciar. A sequência de aminoácidos do masculino Que para o top. feminino tem uma pequena diferença ali que a gente consegue Muito detectar. legal. Mas aí hoje você atua nessa área ou Não, hoje deixou de lado Não, mesmo por hoje a conta área das criminal demandas? eu dou algum suporte, porque nem todos os estados têm odontologista ou Aham. têm dentistas na perícia criminal atuando, né, que possam auxiliar ali em algum caso. Então, eu auxilio na área criminal quando tem alguma demanda assim específica. Cara, mas eu achei interessantíssimo isso que você falou. Imagino que muita gente também vai ficar surpresa de ouvir, porque não é uma coisa comum. Não, Não é uma coisa comum não é, mesmo, mas é uma área totalmente interessante. Deve é ser difícil, né? Assim, super você poder difícil. estudar isso tudo, mas também é uma diferenciação top, né? Porque se É, você se precisar de um local aí, é são poucas pessoas que devem poucas dominar isso. pessoas fazem e a gente tem falando, né, entrando um pouquinho na área criminal aí, a gente tem uma certa dificuldade de identificação, né, de estimativa ali do sexo, né, masculino e feminino em Uhum. esqueletos jovens, porque você ainda não teve, né, atuação de hormônios para moldar a pelve, as características masculinas, né, mais grosseiras assim na face, Sim. nos ossos, né, do crânio. Então a gente tem algumas diferenças, né, que a gente pode observar, são visíveis aí nos esqueletos adultos. Mas quando são Mais esqueletos de jovens. crianças e jovens, que você não tem ainda aquela alteração hormonal que, né, que aparece ali nos ossos, fica difícil a gente distinguir, né? E aí essa análise do esmalte dental é uma Nossa, isso aí, das muito legal. possibilidades aí de diferenciação. Muito legal mesmo. E assim, aí esses tipos de laboratórios, só em grandes centros que encontra, né? É, são poucos laboratórios que tem, porque é um aparelho muito específico, é um aparelho que ele já vem todo configurado, né, programado para você analisar amostras forenses, Aham. que são amostras numa quantidade ínfima, sabe? Então ele vem com o próprio espectrômetro de massas, ele é destinado para isso. Pra isso. Então, o laboratório que eu fiz a pesquisa é um laboratório de proteômica forense, ele é específico para a área forense, com esse diferencial aí desse equipamento que custa aí, eu acho que em torno de US$ 1,5 milhão. Então não é Né? qualquer Então, não é instituição que vai qualquer ter. instituição, E, por exemplo, tá? dentro da Polícia Federal tem. A Polícia Federal tem. Polícia Federal tem. Tem. Aí, Polícia Civil, não. Polícia Civil tem. Eu Depende não da sei, região. depende do aparelho, assim, porque para esse tipo de amostras não tem muito, mas eles utilizam para outras amostras, né? Você tem aí equipamentos que fazem a análise de proteínas de sangue, análise de proteínas de saliva,
tem análise de metabólitos, e aí Sim. para cada tipo de amostra Tem um equipamento. uma Uma programação programação no do equipamento. equipamento. E tudo isso gera um custo grande, né? Então, por Absurdo. isso que é É, só em grandes centros mesmo. Então, exatamente. assim, a Polícia Federal tem legal, uma coisa que eu também não sabia. Sim, eles Interessante têm o saber que tem. Instituto, né, Nacional de Criminalística, lá em Brasília, que tem um super laboratório lá. Tem de Então, no tudo. caso, em Brasília, é o que seria uma referência de que tenha tudo, por exemplo. Seria isso. Lá tem, mas tem muitas polícias técnicas também nos estados tem super laboratórios muito bem assim estruturados e com equipamentos de última geração para análise de projéteis de arma de fogo, Uhum. análise de documento, né, que a gente chama aí de documentoscopia. Então tem um monte assim análise de genéticas, tem os institutos, né? Tem em Brasília também tem. Nos estados também tem Sim. os institutos de criminalística que fazem esse tipo de amostra, né? Que trabalham com essas amostras diferenciadas, né? Esse aí é um tema que enche os olhos mesmo, acho que de todo mundo, né? Assim, que é da área. Lógico que tem perfis, né? Igual você falou. Sim. Mas é interessante ver que a gente começa a ver que como que realmente a odontologia legal tem aparecido mais na mídia, porque eu gosto muito de série, eu e minha esposa, assim, Uhum. policial. Então a gente tava vendo até uma série brasileira da Polícia Federal e que eles tentavam de todas as formas pegar DNA do cara, o cara não cedia, aí a policial vai lá e traz um hambúrguer pra ele, aí ketchup, aí fica todo sujo assim, aí, e ele não queria passar, porque tem uma questão, né, de passar o DNA e tal. Deu um papelzinho lá, o cara limpou, pegou a saliva, tum, Pronto. conseguiu. Ou seja, a boca é um mundo realmente Sim, a que tem que ser saliva. explorado, né? É. E A gente consegue tem muita casos coisa. aí, né, que já foi, é, já virou filme, já virou série, Aquele que cara que mordeu, não, tem um caso desse, né? Não tem tem? vários, tem casos de análise da própria mordida, né? A marca de mordida, ela tem a saliva ali. Uhum. E na saliva a gente consegue o DNA do agressor, né? A gente teve caso de análise de chiclete, que aí o suposto, né, agressor foi na delegacia e cuspiu o chiclete lá, e o policial viu, foi lá e pegou, Pegou, né? legal Aí demais. tem saliva no copo, e aí tem. É bem CSI, né? É bem, exatamente, é uma coisa bem de série mesmo. E aí eu queria aproveitar também esse tema que a gente tá falando. Então, um cirurgião dentista que acabou de especializar em odontologia legal e quer, por exemplo, trabalhar na parte forense, por exemplo, ele vai prestar um concurso. Isso, Seria para isso. ser um perito oficial. Oficial seria isso. Isso, aham. Tá. E para poder fazer o que você fazia no TJ, Isso. necessariamente tem que ter a especialidade ou não? Não, não O precisa ter mundo ideal seria, especialidade. né? O Para ideal, entender. sim, é. Eu falo que não basta querer fazer perícia, tem que saber Saber fazer. fazer. Então, a gente tem no TJ, nos TJs, né, nos estados, a possibilidade de você ser um auxiliar da justiça e atuar como perito. Basta ter o diploma de graduação ali da odontologia. Sim, Se você tiver uma especialidade, melhor ainda, melhor porque ainda. você cadastra a especialidade, né? E você vai ser chamado para aqueles casos específicos. Sim, A odontologia, ela tem a formação, né, dentro da grade curricular dela para atuar em perícias em todas as áreas odontológicas. sim. Então, a gente aprende isso. Então, para o profissional que é odontologista, ele tem um leque muito maior de atuação, Sim. né? E é muito melhor preparado para atuar, porque ele estuda o processo judicial, ele sabe as normas, ele sabe as leis, ele sabe elaborar Terminologia também, os um termos, laudo, os termos, os prazos que tem que cumprir, né? Elaborar um laudo dá muito trabalho, com que eu certeza. falo que às vezes eu dou mentoria também e eles falam, eu vou ter que fazer um TCC. Eu falei, vai, em cada laudo que Em você cada fizer. lado. Mas porque a gente precisa comprovar Sim. técnico e cientificamente tudo que a gente escreve no laudo.
né? Tudo tem que ter um fundamento. Eu não Sim. posso tirar uma conclusão da minha cabeça ou da minha experiência Tem que comprovar clínica. tudo, né? Tem que comprovar tudo, né? Então é um documento, é um processo assim muito detalhado que você precisa ter esse conhecimento. Sim. E eu tenho visto assim muitos profissionais que recém-formados, né, que querem ali atuar de alguma forma, quer ganhar um dinheiro, a gente super entende isso. Mas eu falo, tem muita gente se aventurando na perícia judicial. É, E chega lá, não faz um laudo bacana. E a gente, como assistente técnico, tem que contestar, né? verdade. E acaba que a gente acaba, né, indo contra ali o que o colega fez, mas, né, tem que saber fazer. Tem, até para ele ser contratado de novo, né? Porque, por exemplo, É, fico imaginando que se faz um laudo mal feito, ele não vai querer a pessoa não vai querer chamar novamente exatamente. um perito que não domina. E isso, outro dia, teve uma decisão nesse sentido, em que eu contestei o laudo do perito, né? E foi um laudo que realmente, assim, dava para ver que o perito não tinha experiência, não sabia o processo, os trâmites, né? Você tem que estudar ali o Código de Processo Penal, Civil, você tem que saber ele, como que ele funciona. E aí, o juiz solicitou o descadastramento desse profissional Nossa. do banco de peritos do Tribunal de Justiça. Então, eu falo que, assim, para você fazer perícia judicial, você tem uma única chance, né? E você pode Chegar jogar lá. lá, chegar lá e fazer bem feito, você vai ser chamado novamente. Mas se você chegar lá e não fizer o que tem que ser feito, a sua obrigação como perito, você não vai ser chamado mais. E aí, se esse profissional que saiu do cadastro, para ele retornar, nem consegue, nunca mais. Ai, não sei, difícil, difícil. Porque ele tá ali para cumprir um dever de auxiliar o Sim. juiz. E ele não cumpriu, Ainda mais né? auxiliar quem, né? Um juiz que tá ali É, na frente de vários processos. e ele precisa dar uma sentença justa. Justa, exatamente. Então, ele precisa de um laudo, tanto que o laudo é um documento que a gente elabora e ele tem uma forma de se elaborar, ele tem que ser de forma clara, objetivo. Se eu fizer um laudo só com termo técnico, o juiz não vai Não entender, vai o entender, advogado não vai exatamente. entender, né? Então, Exato. assim, tem que saber fazer, né? Para que É um você laudo que consiga não é auxiliar. para dentista, no É caso. para qualquer Para qualquer leigo pessoa que lê ler. entender. Exato. Entendi. Então o cara pode desperdiçar realmente uma chance de despontar aí nessa área se ele não É, tiver o conhecimento. E realmente, é o é. que você falou, não precisa ter a especialização, mas a especialização Vai é o te que te dá dar bagagem. de bagagem, exato. Senão, Às vezes, alguns alunos, eu dou aula, né, em graduação aqui, eu dou aula na Suprema, dou aula em pós-graduação também, em aham, algumas pós, e os alunos que eu tenho, às vezes me perguntam, eu falo, Larissa, como que eu faço para me inscrever lá e tal? Eu quero entrar para essa área. Eu falo, primeiro você vai estudar, né? é. Depois você vai se inscrever. Porque eu já tive alguns alunos que me ligaram, né, e falaram assim, Larissa, eu me inscrevi. E agora eu fui nomeado, o que que eu faço? Você não Aí eu sabe nem falo o que tem que assim, fazer. olha, vamos lá. Eu falo, olha, eu te indico, assim, sugiro que você recuse a nomeação, aceite com muita delicadeza, muita educação, justifique de uma forma bem, bem clara, Aham. mas que você volta depois e vai lá e desativa seu cadastro, vai estudar, porque eu não vou conseguir te explicar por telefone o que que você vai fazer agora, É. né? E aí é melhor você fazer isso do que você fazer um laudo da forma que não é para ser feito. É só pensar assim, estou diante de um no consultório diante de um procedimento que eu não sei fazer ainda. E Eu vou ainda tem, recusar, né? e Mas ainda ainda existe os aventureiros, né? tem os aventureiros que eu falo, ainda tem a experiência clínica que a gente precisa ter, né? Aham. Então, não é só fazer curso, você vivenciar porque você tá de uma certa forma na posição de perito, julgando o trabalho de um colega. É verdade.
E como que você vai julgar se você não tem experiência clínica? Você não vivenciou isso, É verdade. né? Fica Fica difícil realmente de fazer um bom difícil. trabalho, um trabalho justo Exato. E também. ainda tem que pensar nisso, né? Porque Exato. você pode estar condenando o inocente ou inocentando um Um que culpado. errou, É verdade. né? É verdade. Então isso é importante até as pessoas que estão assistindo entender para se ela quer entrar nessa área, o melhor caminho, assim como para todas as áreas da odontologia, é sentar e Estudar. estudar, né? Praticar, Exatamente. porque você não pode cair simplesmente de paraquedas. Você vai estar. Exatamente. E tem que lembrar, né? É o nosso nome que está em jogo. Então, assim, qual o nome que eu quero levar ali? Ah, é o meu É. nome, minha formação. Então, eu quero que seja reconhecido como um bom profissional. Então, se eu só Claro, fazendo uma perícia bem feita, é legal, porque senão você fica meio que manchado no meio. exatamente. O risco da reputação, né? Da imagem ali da sua clínica, de você como com nome, né? Como profissional, Sim. que pode estar em jogo ali. Então é um trabalho muito sério, né? É um Não é trabalho que. simplesmente, só porque não precisa de ter especialização, abriu, não precisa de concurso, vou fazer. Aham, Não, não é bem assim, né? não é bem É assim. bem mais complexo do que Exatamente. a E gente ainda imagina. tem, né? As ilusões que os profissionais experimentam aí nas propagandas. Tem É, umas propagandas para vender na uns cursos internet, aí. vendendo curso, falar, olha, seja um perito do TJ sem Isso, já prestar vi. concurso, Sem já prestar recebeu? concurso, você ganha 5.000 reais de casa. Já vi um É, monte de coisa falando assim. então, não dá, Não é. isso é propaganda enganosa. Primeiro, que você não sabe quantas perícias você vai ser nomeado por mês. É verdade. É verdade. Se você não consegue fazer Já uma, começa. imagina você fazer Pois é. 10. E você vai dar conta de fazer 10 TCCs por mês? É, isso é verdade. Né? Então Tem é isso. um ponto muito importante de ser avaliado. É, Porque realmente você falou a ilusão de, nossa, é muito legal, a ilusão de ganhar dinheiro fazendo um laudo em casa, aquelas coisas que a pessoa fica achando que não vai ter só mostram trabalho. o lado bom, né? Exato, Para vender curso, mas exato. as dificuldades, os obstáculos, o trabalho que dá para você estudar, você buscar artigos, tem que ler, às vezes o artigo é só em inglês, para você justificar o seu laudo, elaborar um laudo, dá muito trabalho, muito, Nossa, nem fala. A minha muito. esposa E a gente faz a tem, radiologia, eu acho que você já até deu aula pra ela, na é, BO. Então aham, você já deu aula lá. Então, assim, até o laudo é muito cheio de coisinha, o laudo radiográfico, que é pra dentista mesmo. Quem dirá um laudo pra você mandar para um juiz é. poder tomar uma atitude ali mediante um processo. Exato, e aí é muito complexo porque a gente precisa analisar cada fala do paciente, cada alegação dele, a gente precisa analisar cada linha do prontuário, Sim, data de documento, as entrelinhas, a anamnese pode ter alguma informação ali tudo minucioso, importante, né? muito minucioso, histórico clínico. Tem que estar completo, em ordem cronológica, para a Nossa, gente conseguir entender. E aí a gente vê que é um trabalho assim muito detalhado, sim. Querendo ou não, né? tem que ter o dentista que vai pra essa área, ele também tem que gostar um pouco da área do direito, né? Tem que gostar de estudar, né? Cada caso é um caso, é difícil, né? Você não vai ter uma receita de bolo ali para os processos. Sim, Você vai precisar estudar o que o paciente alegou, as provas que o paciente trouxe no processo, o que o dentista está alegando, a defesa dele, as provas que ele tem, que às sim, vezes, né, as partes têm provas diferentes. E você tem que estudar tudo para você fazer uma discussão, né, sim. justa dentro do seu laudo, dar uma conclusão ainda que justa mesmo. Ô Larissa, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ah, que Você pena. até já respondeu várias perguntas aqui, porque no bate-papo vai indo, que era realmente isso. Você mandar um recado pro dentista que quer entrar para essa área, mas eu acho que você já deixou muito bem explicado aí que realmente Sim.
tem que dedicar, tem que estudar, é muito melhor você abrir mão ali de estar fazendo isso agora para se especializar, ficar bom, Para chegar lá para chegar lá seguro, né? seguro, exatamente. E tá seguro que vai auxiliar uma decisão justa, Sim, né? Tanto uma decisão para o profissional ou favorável ao paciente, mas que seja justo. uma justiça, né, feita aí dentro dos conhecimentos que você tem, que a gente tem, que às vezes está desperdiçado, que a gente, né, Verdade. eu acho que o Poder Judiciário precisa de peritos. Muito. Eu tenho alguns mentorados aqui na Bahia, e a gente entrou lá outro dia no site do TJ, não tem nem 15 peritos cadastrados Olha só. lá, né? Então a gente sabe que a demanda judicial está Tá aumentando, aumentando. Tem poucos profissionais profissionais para atender. qualificados, né? Uhum. E às vezes agora, cada vez mais, principalmente com a atuação do assistente técnico ali, ajudando o dentista, né, na defesa dele, cada vez mais exigindo a qualificação do perito do TJ, né? Sim. Então, eu acho que é uma área que tem uma boa demanda, mas que Tá uma demanda crescendo. está crescendo, mas uma demanda por profissionais qualificados. Qualificados. É, porque profissionais demais nós temos na odontologia no Brasil, é o que não É, falta, que né? não Mas falta. a questão que a gente está Qualificados, dizendo agora é qualificado, e não só na odontolegal, né? Mas em todas as áreas da odontologia a gente tem passado por é, esses problemas. Vou falar para você deixar aí suas redes sociais, pode olhar para essa eu câmera aqui, deixo. fala o seu arroba, onde te Meu encontrar. arroba é larissaodonto.legal. Eu tenho um site também que tem toda a área de atuação minha, que é odonto.legal só. Meu e-mail é larissa@odonto.legal. É, São meus tranquilo contatos de te aí, encontrar. fácil de encontrar. E da sua empresa, tem algum Instagram que... É esse eu tenho, é esse da odonto.legal, Tá, tá? esse é o larissaodonto.legal. Tá, esse é É já lá, lá também consegue achar as questões da sua empresa e tal, como acha contratar. tudo, fala direto comigo. É uma Legal. coisa que eu prezo também pela personalização do atendimento, Sim, tá? Uma coisa bem personalizada, para a clínica, a parte preventiva, é tudo feito diretamente comigo, para a parte judicial também, tá? É um trabalho bem detalhado, assim, legal. específico para cada cliente, Ótimo. Então, Larissa, muito tá? obrigado pela sua presença mais uma vez. Foi um tempo assim de muita qualidade, tirou muitas dúvidas minhas aqui, com certeza de quem tá ouvindo. Então, foi muito bom ter você aqui comigo hoje, disponibilizar, né, de vir aqui e poder bater esse papo. Ah, imagina, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando, assim, temas que a gente tem muita dúvida, né? E Verdade, são tão importantes, cada vez mais importantes. sem dúvida. E o profissional, né, com certeza tem muitas dúvidas. E eu tô aqui às ordens, quem quiser pode entrar em contato comigo, tira dúvidas lá. Pode mandar as dúvidas quando você fizer os posts, Sim, e aí eu me marca lá, que aí eu respondo, que aí com a certeza. dúvida de um pode ser a dúvida Ah, de sem todos. dúvida. Sem dúvidas, eu sei que os cortes vão gerar várias dúvidas e a gente vai Sim. falando muito mais sobre esse assunto. Então, mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. Você que ficou até agora nesse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando de deixar o seu like, compartilhar com seu amigo. Eu queria falar para vocês também, gente, que vai ter um sorteio de final de ano lá na Dental Sorriso. Estão vendo o QR Code aqui em cima. Já segue eles lá para ficar de olho. Você que é cliente, então, você vai estar participando, tá? Protético também. E sobre a Odontoway tá com promoção muito legal aqui no mês do dentista, até dia 31, tá? Então eu vou soltar para vocês aí todas as promoções que tá tendo lá. Então, muito obrigado por mais um episódio e até a próxima.